Olá, Olá, como está? estou bem e vocês? Estamos Também. bem, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada E por estar está aqui em Portugal, no vosso certo? Só programa. para esclarecermos aqui a Eu estou em dúvida. Portugal, sim. Estou em Pronto. Portugal, sim. Mas podem também ligar de qualquer parte do mundo. Exatamente, exatamente. Então, e para quem não sim. conhece, o que é que a Alexandra faz? Eu sou designer, sou ilustradora e também sou autora de livros infanto-juvenis. Ou seja, Então faz publiquei. muita coisa. Sim, sim. E como é que Então começou este publiquei no ano, gosto? Sim. Diga. publiquei no ano passado 5 livros infanto-juvenis. Como é que começou este gosto? Mas já começou há muitos anos atrás. Eu trabalhei durante 12 anos na área das análises clínicas e durante esse tempo vivi algumas experiências que fizeram-me recordar o prazer que sinto em desenhar e em escrever. Uhum. Por exemplo, em relação ao desenho, lembro-me que houve um verão em que eu inscrevi-me num curso de pintura abstrata com tinta acrílica. Eu lembro-me que gostei muito desse curso e após ter terminado o curso senti muita vontade de fazer formação na área da arte. E depois, há algum tempo depois, inscrevi-me no curso de design. Depois o gosto pela ilustração surgiu ainda durante o curso de design. Depois, em relação à escrita, surgiu, digamos, em 2018. Na altura, eu lembro-me que queria muito fazer um livro infantil. Mas na altura não tinha nenhum texto para começar a fazer as ilustrações. Então lembrei-me de criar uma história inspirada na minha história de vida, e depois essa história serviu de base à criação de uma série de ilustrações e à criação do meu primeiro livro infantil, que se chama A Segunda Profissão. Ok, muito bem. E agora vamos conhecer um bocadinho a Alexandra, pode ser? Sim, sim. Então como é que era a Alexandra? Sempre teve este desejo ou tinha outro sonho? É assim, quando eu era criança eu gostava muito de desenhar e de escrever, mas também gostava muito da área científica. E depois, quando foi naquela altura do nono ano, acabei por estudar a parte científica e ir para o agrupamento da área científica. E como é que foi esta mudança? Passar das análises clínicas para o design? É porque são dois focos diferentes. Um lado é a ciência, outro lado é aqui a criatividade. Sim, mas eu pronto, depois quando comecei a estudar design, gostei muito dessa área de artes e depois em 2018 comecei a trabalhar nessa área, primeiro como visual merchandiser, depois como designer. E depois, a partir de 2019, é que comecei-me a dedicar mais à parte da ilustração e à parte da escrita. Porquê? Porque era uma E área foi mais quando comecei a fazer os... criativa. Exatamente, sim. Sempre tive este gosto de Sinto criar muito... coisas novas. Sim, sim. Então, e quando é que surgiu aqui a escrita? Já gostava de escrever? Tinha os seus diários? É assim, quando eu era criança eu gostava muito de escrever. Mas depois, quando fui para o curso de análises clínicas, depois nessa altura comecei a ter menos tempo para escrever, continuei sempre a ler, mas depois, só mesmo na altura de 2019, que decidi fazer um curso de escrita para a infância, e realmente gostei muito desse curso. Aprendi muitas técnicas para desbloquear o processo criativo de escrita, e foi aí que comecei a escrever mais, nessa altura, em 2019. E depois também acabei por me aperceber que, ao longo da minha vida, eu sempre tive muito interesse pela parte do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. E depois comecei a reparar, quando estava a fazer esse curso de escrita para a infância, que eu arranjava sempre forma de, em cada livro, digamos, passar uma mensagem, passar uma lição relacionada com essas áreas. E então comecei a perceber que, além deste trabalho criativo, eu também, digamos, tinha a missão de transmitir as minhas aprendizagens nessas áreas através dos livros. E porquê livros infantis? Os livros infantis, porque, pronto, na minha opinião, realmente a infância é uma fase muito importante no desenvolvimento do ser humano. E daí ser muito importante as crianças terem contacto com histórias que estimulem a sua autoestima,
que estimulem também o seu poder pessoal, a sua capacidade de se defenderem, de criarem limites, também de começarem a conectar-se com o mundo espiritual. E então é este tipo de valores que eu tento transmitir nos meus livros, de modo que as crianças consigam desenvolver-se de um modo mais saudável. E como é que foi, ou como é que é este juntar a parte de escrever e depois a parte de ilustrar? Uhum. É assim, quando eu começo a ter uma ideia para escrever um livro, normalmente eu começo também a ter logo uma ideia das personagens, das cores que vou utilizar. Então é um processo que acontece muito em simultâneo, no meu caso. E é fácil, é rápido, é assim uma coisa que evolui ou é um processo longo? É assim, normalmente costuma ser rápido. Às vezes eu demoro algum tempo, por exemplo, a começar a escrever. Às vezes demora-se alguns meses em que tenho a ideia da cabeça, mas não tenho, digamos, tempo a começar a escrever. Mas depois de começar a escrever, costuma ser rápido, costumo escrever ao fim de um dia ou dois. Uau. Depois o processo de ilustração já demora mais algumas semanas. E depois como é que é ver o resultado final? Depois fico muito feliz com o resultado final. E quando teve o seu primeiro livro na mão, como é que foi? Fiquei muito feliz. Depois eu levei-o na altura a uma organização com crianças que estavam em processo de adoção e elas gostaram muito do livro. Foi muito bom ter o feedback delas. E é mais difícil foi isso depois escrevendo? Sim, diga. Não, depois foi esse feedback positivo que me estimulou a continuar a fazer mais livros. E foi fácil entrar nesta área? Acha que há assim um mercado grande para livros infantos-juvenis ou foi assim um bocadinho mais complicado? É assim, o mercado é grande. Eu também comecei a publicar através de edições de autor. Comecei numa primeira fase a publicar através da Amazon. E depois pedi tradução dos meus livros para inglês e para espanhol. Então comecei também a publicá-los em diferentes lojas da Amazon, do mundo. E depois este ano também comecei a fazer uma publicação de 2 dos meus livros em capa dura e comecei a distribuí-los em livrarias portuguesas. E tenho recebido boa aceitação tanto a nível do mercado online como a nível das livrarias físicas. Isso é fantástico ser em capa dura, porque crianças e capas assim frágeis estragam um bocadinho. Sim, sim. Mas inicialmente, como eu comecei a publicá-los através da Amazon, não havia essa possibilidade. Eles só publicam através de capa mole. Sim. Realmente tinha vontade de fazer uma publicação em capa dura e este ano comecei a fazer, então. Tudo isso também é pensado antes de lançar o livro, certo? Sim. Assim, na minha opinião, pronto, existem alguns livros infantis que são em capa mole, mas na minha opinião são mais adequados em capa dura, pronto. Como estava há bocadinho a dizer, para as crianças poderem mexer à vontade, manusearem mais facilmente, sim. Exato, sim. E agora, nós temos Em relação aos fotos. livros... Nós temos um vídeo ainda. Vamos ao vídeo primeiro e depois vamos às fotos, pode ser? Está bem. Então não sai daí que Então nós vamos ver um pequeno vídeo que a nós já Alexandra nos voltamos. enviou e já voltamos. Até já. Até já.
Então acabamos de ver um vídeo, queres explicar um bocadinho, por favor? Sim, o primeiro vídeo é da minha livraria online. Lá podem encontrar todos os meus livros, podem ler a sinopse de cada livro, ver também o interior de cada um dos livros. E depois o segundo vídeo é da minha loja de produtos, porque eu depois comecei a fazer uma coisa que foi, fiz uma escolha de algumas das ilustrações dos meus livros e comecei a aplicá-las em diferentes produtos, tais como almofadas, quadros, postais, relógios, e então estão disponíveis numa plataforma que se chama Associate Six e lá poderão encontrar estes produtos. E como é que tem sido a aderência, como é que as pessoas têm reagido também a este lado, que é o lado de ter outras coisas diferentes relacionadas à venda? Em relação aos print arts, têm reagido muito bem, porque inicialmente eu tinha só essa parte noutra plataforma, mas depois decidi aplicar a outros produtos para ver uma maior variedade de produtos e tem corrido bem, as pessoas têm gostado. Eu também tenho uma página no Instagram em que vou divulgando as coisas sempre, todas as semanas, e tenho tido bom feedback O que é que as por parte pessoas dos meus procuram? seguidores e amigos e clientes. O que é que as pessoas procuram? Best-seller, A vá. nível... não percebi, O desculpa. best-seller. A nível dos produtos, Sim. é mais os print art. Depois, em segundo lugar, os sacos. E como é que as pessoas, por exemplo, podem adquirir os livros? Como é que podem encontrar tudo aquilo que a Alexandra tem para oferecer? É assim, podem encontrar no meu site, na minha loja online, os livros. Atualmente também podem adquirir em algumas livrarias físicas, por exemplo, livrarias na margem sul do Tejo, de Lisboa, também de Lagos. Depois os produtos podem adquirir através do meu site ou então diretamente na plataforma Society Six. E como é que a Alexandra se sente quando vê os seus livros nas mãos dos outros, das crianças, os seus artigos? Ai, fico muito contente. E depois quando recebo, pronto, feedback positivo por parte dos pais, a dizerem que os seus filhos gostaram muito de ouvir a história, que pedem muitas vezes para ouvir a história, que gostam muito, fico muito contente, porque pronto, realmente estar a ser bem recebido pelas crianças, porque realmente são livros que eu quero que sejam lidos pelas crianças e que as ajudem a desenvolver-se de uma forma mais saudável, tanto mentalmente como a nível, pronto, espiritual, a nível global. E como é que é pensar num livro para uma criança? Porque a linguagem tem que ser diferente, o que aparece tem que ser diferente. Como é que é este processo todo de pré-escrita? Sim, a escrita para crianças é um bocadinho diferente. Eu acho que é muito interessante, tem mais aquele componente da brincadeira, do humor, de às vezes brincarmos com algumas palavras, com algumas frases, não é? Enquanto que a escrita para jovens já não, já é um bocadinho semelhante àquela dos adultos, não é? Mas eu acho que é assim, como a escrita para a infância permite explorar essa parte mais da brincadeira, assim, mais a parte também da fantasia, de mundos imaginários, eu acho muito interessante explorar esse tipo de escrita. E o que é que prefere, escrever para as crianças ou para os jovens? Eu acho que prefiro para as crianças. São mais acessíveis. Sim, é que são coisas mais simples, sim. Sim. E nós temos algumas fotos, não é? Agora é o momento Agora é o momento das fotos, que vamos ver e a Alexandra vai comentando. Ok? Está bem, está bem. Então vamos lá ver as fotos que a Alexandra trouxe para nós. Bora. Então aqui, Alexandra, estamos a ver um dos seus livros. Sim, esse é o livro A Lixeira.